Olá, queridos amigos e amigas, estamos iniciando mais um Página Aberta. Então sejam bem-vindos. Cheguei. Bem-vindos, ele chegou. Então vamos iniciar hoje, Queiroz, com o livro Pão Nosso, né? O capítulo 55, Coisas Invisíveis. E nós estamos pelo Facebook e pelo... Não. Ao vivo pelo Facebook. Sim. E, logicamente, depois nós colocamos no nosso canal FEPB TV, lá todo o arquivo para quem quiser, né, acompanhar, rever e disponibilizar para estudo. Lá estaremos nós, FEPB TV, no canal do YouTube, ok? Pão Nosso. Capítulo Abram aí o livro. 55. Carta aos Romanos, não é isso, Mary? Isso. Capítulo 1, versículo 20. Coisas invisíveis. Vamos lá, entender o que é, do que se trata, do que fala Paulo aos Romanos sobre o que são essas coisas invisíveis, né? Então, vamos lá. Essa carta, ele traz toda uma saudação inicial, né? Se colocando como servo do Cristo, e que ele fala do Cristo como esse prometido pelos profetas, né? Que vem de toda essa geração de Davi, e aí ele vai trazendo todo o histórico de Jesus. E aí ele diz que esse Deus a quem ele serve em espírito no Evangelho, né? Do Cristo, do seu Filho, e ele coloca como um mensageiro, né? Alguém que está levando a mensagem que foi deixada pelo Cristo aos povos, aos gentios, aqueles que ainda não conheciam. E aí ele vai dizendo que nas orações ele pede que um dia ele possa estar com os romanos, né? Então eu oro para que um dia eu possa ir ter convosco, se for da vontade de Deus, porque vos desejo ver, vos comunicar a graça espiritual, né, que para ele já está confirmada. A graça é o próprio Evangelho. Né? E ele diz, isto é para me consolar juntamente convosco, porque a vossa e minha fé é que uns e outros professamos. Então ele diz que a fé é única que eles professam. Eita, quase não sai. Bom. E aí ele vai trazendo, né, que a importância que o Evangelho tem e que ele não se envergonha, porque a virtude de Deus é dar a salvação a todos que crê. Então, aqueles que buscam crer na mensagem, e aí a gente precisa entender esse crer num processo de movimento interno, né? Nessa crença que move aquele que crê. E não apenas uma fala nisso solta. Que você fala, não só na questão de uma fala solta, mas como infelizmente pessoas apregoam, né, que basta você acreditar de uma forma, né, assim, simplista, posso dizer, que todo milagre está feito da salvação. Sim. Né? E as cartas de Paulo, principalmente, elas são muito mal interpretadas. E algumas coisas também do Velho Testamento, para dar essa ênfase de salvação pela gratuidade, né? Pela graça de Deus, como assim o dizem. O Cristo, ele nos advertiu sobre a hipótese de que a gente tem que ter o cuidado com o Espírito que vivifica, né? Por quê? Porque a letra é morta. A gente tem que buscar, na verdade, buscar o Espírito que vivifica, porque a letra é morta, né? Então, crer, ele vai no sentido de ter, como significado mesmo do dicionário diz, confiança a partir de si. Né? A crença em Deus, se eu coloco nesse pressuposto
de entender o invisível, eu tenho que, como você lembrou aí, ter uma espécie de movimento. Porque se a crença for superficial, ela não se desenvolve, ela não se transforma em fé. São duas coisas distintas? A gente até já comentou isso aqui. Por quê? Porque a mera crença, ela fica no sentido da expressão externa, né? Eu me referencio por fulano, por Beltrano, né? Pelo médium tal, pelo pastor Y, pelo reverendo X, e me encanto com aquelas palavras e começo a crer. Mas essa crença na disposição do outro é um passo. Porque o que vai modificar isso para transformar em fé, fazer com que a parte do invisível realmente, vamos dizer assim, Mary, se solidifique em mim, dando-me uma ênfase de verdade absoluta, é a vivência. Uhum. Sem a vivência, a gente não chega a caminho algum. Pode notar, quando você admira, quando você entende, né, mesmo entendendo racionalmente qualquer coisa alheia, na primeira decepção daquele que professou, muitas vezes tem pessoas que mudam de rumo, mudam até de religião. Não, porque eu me desencantei com fulano que era presidente do centro tal. Não, o pastor pregava tão bonito, mas ele fez isso, aí agora eu não sou mais evangélico, não sou mais espírita, né? Por quê? Porque eu me desencantei com A, com B. E aí onde ficou a questão da sua verdadeira crença alicerçada em algo mais concreto? Faltou a vivência. Porque quando você vive, meus irmãos, não é à toa que o processo de evolução é baseado na reencarnação. Porque a gente vai vivenciar culturas, né? Sexos diferentes, porque cada vertente sexual ela tem uma base de ensino, né? De maturação para o espírito desenvolver, as N culturas do mundo, outras moradas, inclusive, quando necessário, quando a morada daquele planeta não comportar mais o seu desenvolvimento, você parte para outro. E assim, tudo é vivência. Vivência a vivência, experiência a experiência, nós vamos alicerçando. E Emmanuel, eu não me lembro a obra, ele fala que a fé, ele é uma semente em germe, que para crescer, para se desenvolver, ela tem que ser trabalhada, ela tem que, né, ser cultivada. E para que a gente possa isso, a força da experiência é fundamental. Não vem nada gratuito, né? Em canto algum do universo. Pronto. Você me catucou para parar, já parei. Então, ele continua dizendo, né, que a justiça de Deus ela se revela pela fé em fé. E está escrito, aí ele cita, né, as escrituras, o justo, porém, viverá pela fé. Porque aí ele faz uma citação interessante, porque Deus se revela no céu e ele não pode, lógico, a gente precisa entender aqui o termo da época, né? Mas que Deus não pode lidar com a iniquidade daqueles homens que mantêm a verdade de Deus na injustiça. Mas eu achei isso aqui muito interessante. Falar em justiça em Deus e estar vivenciando a injustiça, uma coisa não bate com a outra, não. Isso é verdade. Então veja bem, contra toda a impiedade e iniquidade, Deus, né, se revela do céu contra toda a impiedade e iniquidade daqueles homens que mantêm verdade de Deus na injustiça. Pensemos. Porquanto o que Deus é notório é manifesto para eles, porque Deus...
como é que Deus se manifesta, né? Ele começa a dizer assim, vamos entender essa manifestação de Deus, que ele não fala acima, que Deus se revela do céu quando vê que alguém está utilizando as suas verdades de forma injusta, utilizando da mensagem de Deus para justificar as injustiças. Então aí ele diz assim, porque sendo Deus, que é o versículo que nós vamos... esqueço que aqui não é o meu. É o 1:20, né? Isso. No versículo que Emmanuel vai se deter, ele diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, aonde é que está a revelação de Deus? Nas coisas que estão criadas por Ele. E é sobre isso que Emmanuel vai trazer hoje essa grande reflexão para a gente pensar um pouco nessa questão, né? E aí ele começa, Queiroz, aí... Ele vai falando logo no primeiro parágrafo e o segundo também sobre o espetáculo da criação, né? E ele cita que esse espetáculo é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, né? Porque quando a gente não entende o processo da vida, quando a gente não entende, né, questões que o nosso orgulho faz base por não deixar transparecer algo superior a ele, né, a questão humana, a gente começa com aquelas insandices de que o nada pode criar alguma coisa. Inclusive, nos dias atuais, com o avanço da ciência, a gente verifica, meu Deus, as coisas que se antes eram interessantes, hoje passaram de interessante para fantásticas. Tal a magnitude do processo da criação, né? É algo que a ciência cada vez mais fica maravilhada. E o erro fundamental, sem dúvida, da Igreja Católica, que alicerçou, né, a religião no mundo, principalmente no mundo ocidental, foi justamente querer apartar o que não pode ser apartado. Porque Deus, ele é imanente, como Emmanuel lembra aqui, no espetáculo universal da sua criação. Então, os saberes também faz parte desse conceito. Não pode ser desassociado, também é criação de Deus. Ciência, filosofia e a religião como fonte de ligação. E a Igreja Católica, infelizmente, ela botou na cabeça que deveria apartar, que a ciência, né, era nefasta, há muito tempo foi vista como nefasta, né, a ponto de Galileu ter que negar o que ele tinha dito, senão morria, né, que a Terra era redonda e que o Sol é que era o centro do sistema e não a Terra como se pensava, né? E daí a gente vê, essa ignorância teve um preço muito grande, mas a ponto de surgir o que Emmanuel fala bastante nessa premissa de estudo de hoje, do capítulo 55, que é o materialismo negativista. Porque os homens chegaram a um ponto, né, de verificar pelo conceito, pela evolução, pelo que a ciência trazia, a infantilidade das questões que a igreja defendia como certo. É tanto que, se hoje em dia, lógico que a gente vê que ainda tem pessoas que têm pensamentos arraigados no século XVIII, XVII,
Mas a maioria delas, não importa a religião, não admitem mais a questão de um inferno como foi, né, assim, digamos, alicerçado, como foi tratado até então pelas questões religiosas, né? E isso, Queiroz, é entendido, né, a gente analisando a história, porque, infelizmente, na deturpação histórica do cristianismo, a gente tem toda uma demanda política de poder. E tudo que pudesse questionar aquele poder vigente, ele precisava ser excluído, desacreditado, né? Extirpado, morto, o que fosse. Então, infelizmente, o poder que... Os interesses por trás de outras questões, né? As manipulações de massa. Exatamente. Então, também a tem esse ciência... aspecto, com certeza. A ciência começava a questionar, né? Começava a dar explicações nas suas observações sobre algumas questões que a igreja detinha total conhecimento e poder. Então, quando esse poder ele vai sendo dividido, eu não quero perder o lugar que eu tenho. Então, vamos excluir a ciência. E a ciência passa a se desenvolver, né? Porque a ciência e também faz se apartar da religião, né? Porque se você não me quer, eu também não quero você. Não, até porque, mais ou menos assim. Até porque, sim, não é só de você não me querer, mas é uma forma da própria sobrevivência da ciência. Ela precisava se embasar em coisas prováveis para ela se manter. Porque como a igreja estava no efêmero, no invisível e até a gente sabe que muitas vezes até a forma de levar era algo que não chegava às massas, as pessoas não compreendiam, né? Então, a ciência começa um movimento e aí vem toda uma construção, né? Que com a doutrina espírita, a gente nos mostra um outro aspecto. Quando Kardec chega e diz, se a ciência estiver dizendo que alguma coisa do espiritismo estiver errado, fique com a ciência. Porque a ciência está na natureza, na própria natureza. Né? A gente tem aí o coronavírus agora, trazendo toda essa questão, derrubando bolsa, elevando dólar. Melhorando o ar da China. Porque diminui a respiração. E aí a gente tem duas cientistas, né, no Brasil, que o que levaram os cientistas do mundo em 15 dias a codificar o genoma do vírus, as nossas cientistas, um dos vírus que aqui veio foi em 48 horas, o outro foi em 24. Né? Então, mostrando o poder que a ciência tem de nos auxiliar, inclusive na descoberta, como hoje a gente sabe que muitos livros de André Luiz, a ciência está mostrando agora, confirmando. Né? Então é muito interessante isso que você traz da questão do materialismo. Logicamente a ciência foi se pautar na coisa mais da prova, de provar, e aí foi endurecendo. Hoje tem um outro movimento, né? Desculpe. Mas é importante a gente entender isso, né? E aí, voltando aqui a Emmanuel, quando ele diz, onde a atividade que se desdobre sem base? Como pode ter esse espetáculo de uma criação universal? Do nada. Do nada. Né? De surgir de qualquer forma, de uma explosão, de uma implosão, como quer dizer a ciência. Lógico que todo o processo, ele teve seus... na estrutura do saber e do emprego da ciência que ainda não alcançamos, baluartes espirituais, aqueles a quem nós aprendemos a chamar de Cristos, né? Que ao governo, né, dado pelo Pai, por Deus, tiveram todo um processo de criação e de desenvolvimento das muitas moradas, né? Emmanuel, ele já lança uma afirmativa seguinte a essa questão. Toda forma inteligente nasceu de uma
disposição inteligente. Não pode ser diferente. Quão mais complexo, quão mais interessante é a criação, mais inteligente o seu Criador. Né? A gente pega esses relógios suíços, por exemplo. A maquinaria, a engrenagem, né? O processo de perfeição é uma obra de arte o negócio daquele. Imagina surgir de uma implosão. Bufo, está aqui o relógio, olha que coisa linda. Sob hipótese alguma. Então Deus, apesar de a gente não entender ainda a sua essência, e vamos demorar muito para chegar lá, é a única, digamos assim, explicação plausível da estrutura que impera na sua harmonia no universo. E nós, suas criações, no processo que a espiritualidade nos mostra, né, que Kardec revive na terceira revelação, coisa que não é de novidade, não é de agora, né, de Kardec para cá. Kardec trouxe novamente à tona um conceito que já existia há milênios e milênios, de outras culturas inclusive, que até hoje ainda pregoam, só cada um da sua forma, que é o processo da reencarnação, que mostra que nós aqui um dia cumpriremos a palavra do Cristo quando ele indagou se éramos deuses. E na frente da indagação, como Emmanuel faz aqui, né? Ele faz uma pergunta, depois indaga uma forma do pensar. O Cristo lançou uma indagação para pensarmos também. Vós podereis fazer o que eu faço. Podereis, futuro. O que eu faço e muito mais. Como realizar isso? Se de há 2000 anos para cá a humanidade vem falhando e continuando em erro, em pecado, né? Lendo-se erro e pecado como sinônimos. E hoje a gente está nesse apogeu em que o mundo está vivendo de tanto desmantelo. Não apenas no nosso continente, não apenas no nosso país, mas a gente vê isso a nível mundial, né? Quantas coisas que parece um retrocesso, mas sem dúvida, no invisível está, digamos assim, a ordem que vai colocar no caos, né, na desordem, justamente o processo corretivo e coerente para que a gente um dia alcance, mesmo que não queiramos agora, né, por escolhermos errado, a felicidade, que é a nossa única meta e conquista, para que cheguemos um dia como co-criadores, como o Cristo já o é, há muito, muito tempo atrás. Né? Eu acho que Emmanuel chega agora num ponto muito importante, quando ele começa a dizer que o homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Né? Então, isso aqui dá... Dedos mortais não é de morte não, viu gente? É da carne perecível. Então, esse ponto aqui, esses 4 pontos que Emmanuel vai trazendo, faz a gente refletir, né? Primeiro, como nós ignoramos toda a complexidade da vida. Nós ignoramos a complexidade... Ou teimamos em ignorância ignorar, mesmo, né? Porque, minha filha, se a gente
Emmanuel escreveu isso na década de 60, 50, por aí. A ciência já evoluiu muito. Antes não se falava em questões ambientais, né? Hoje já se fala, ou seja, já se evoluiu mais, já se conheceu mais. Mas ainda somos tão recalcitrantes, né, nos processos, que a teimosia acaba trazendo consequências e agravantes. Só que tudo tem um limite. Deus, na sua sapiência, escreve certo dentro das tortuosidades do que nós achamos que estamos desconstruindo. Mas né? é justamente isso que Aí, Emmanuel coloca. Justo. Aí, quantos e quantos indivíduos não vão perder a oportunidade quando raiar a regeneração nesse orbe, né? Sendo levados, como ele diz aqui, a criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Ou seja, gente, quanto mais cedo nós entendermos, descobrirmos como tais, mais cedo cumpriremos o processo a que nos compete nessa obra magistral da criação, porque ninguém está aqui para gratuidade, nem para fazer encrenca e continuar daquele jeito, não, né? A gente está aqui para crescer, aprender e evoluir. E precisamos despertar o quanto antes. Então, Emmanuel coloca no início, no primeiro ponto, ele coloca que a grande questão é o nosso materialismo negativista. E, além disso, somado a isso, o nosso orgulho. Então, na medida que nós só olhamos para o material, nós vamos esquecendo nós vamos vendo tudo como uma forma de exploração. E se a gente observar, meu amor, o que é que a nossa sociedade como um todo assim, ela busca endeusar o capital, o dinheiro. Justamente é isso que quando eu falei do Pois é. material, essa busca apenas do ter, né? Do materialismo, que nega tudo. Infelizmente. Nega que nós estamos vivenciando um momento difícil da natureza, e alguns até justificam assim. Não, mas sempre houve mudanças climáticas. Mudanças climáticas naturais é uma coisa. Isso. Mudanças climáticas causadas, provocadas, antecipadas pelo homem é outra coisa. E aceleradas em seus processos, né? Exatamente. Então, tem uma mensagem muito interessante que é do Momento Espírita, que ele diz assim: nossa vida neste mundo é tão breve e nós agimos como visitas inconvenientes. Nós queremos explorar os recursos da natureza sem compreender que nós somos a própria natureza. Que tudo em nós, todo o nosso corpo está interligado com tudo que nos rodeia, né? Das estrelas às pedras, tudo faz parte. Nós temos minerais, nós temos substâncias que estão na natureza. E nós negamos esse materialismo negativista, nós negamos que somos natureza. E nos afastamos da natureza. Então, a todo tempo, a vida nos mostra que nós precisamos, nós vivemos de uma forma interligadas, né? E, infelizmente, nós vamos ter que reaprender com as reencarnações sucessivas a entender esse processo tão simples de que somos todos natureza. Né? E degradados, né? Por amor. Exato. Para regiões adequadas com a nossa ainda teimosia e ignorância. E aí ele continua dizendo que os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitório resultante das forças invisíveis no plano eterno. Então, tudo é muito bem arquitetado, tudo tem todo um propósito, e o propósito é a elevação do ser, é o melhoramento, não é? É o aperfeiçoamento. E ele termina, Melly, dizendo: cumpre os deveres, aí é um recado para a gente, cumpre os deveres que te cabes, e receberás os direitos que te esperam. Né?
Mas para que a gente receba os direitos, a gente tem que assumir os nossos deveres e obrigações. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje. Então, indaguemos mais, aprendamos a indagar mais e a ouvir mais a nossa consciência. E trazer Jesus para perto de nós. Para que, no momento de dificuldade maior na resolução, perguntemos a Ele: Mestre, como o Senhor faria? Né? Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, não precisarás repetir a experiência amanhã, porque tudo é um círculo de aprendizado. E a gente só vai sair de um quando, de fato, internalizarmos com a vivência, e isso é fé, porque fé é fidelização, a proposta que a vida está nos ofertando para o aprendizado. Para daí seguirmos passo e rumo à frente. Então, mais alguma coisa, meu amor? Não. Então é isso, meus irmãos. E como sempre fazemos, encerrando a nossa, o nosso estudo da noite, nós temos um poema. E hoje você começou a ler, vai pelos caminhos da natureza mesmo? Ou não, isso aqui é outro. Aprenda. Então vamos embora. Então, Aprenda com a natureza, de André Luiz. André Luiz. E ele diz assim: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Então, que possamos perceber e sentir o nosso papel enquanto semeador de boas sementes. Hoje e sempre, e o quanto antes, viu? Porque o tempo urge, né, Maria Lourdes? Então é isso aí, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Lembremos-nos, toda quarta-feira às 20 horas estamos aqui com o estudo dessa coleção maravilhosa, que é a coleção Fonte Viva, né? Com página aberta. Então, um beijo no coração e até lá. Até lá.